Aí você pega um idiota como o Rachadones, que declaradamente é um bandido, um ladrão, fazendo um vídeo dizendo que 14 anos é pouco para essa mãe desses dois filhos. Pessoal, um absurdo que acaba de acontecer no STF. Eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Ou seja, isso é a cara da esquerda, a monstruosidade que não tem limites. E a gente tem como demonstrar toda a nossa indignação na convocação que já existe agora no próximo dia 6 de abril. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre esse caso, porque é de extrema relevância e está todo mundo chocado com o que está acontecendo. Você sabe que aquela mãe dos dois meninos que escreveu a frase "perdeu o mané" na estátua do STF, frase dita pelo ministro Barroso, está sendo aí sentenciada pelo ministro Alexandre de Moraes a 14 anos de prisão. Mais uma multa de 30 milhões, e a gente vai falar um pouco sobre o julgamento dela. Só que eu quero trazer aqui uma lembrança de 7 anos atrás, de abril de 2018, quando o MST decidiu pichar não uma estátua, mas pichar um prédio inteiro, porque naquele prédio morava a ministra Carmen Lúcia. Pois é, sabe o que aconteceu depois disso? Nada, eles apenas assinaram um termo e foram todos liberados. Pois é, naquele momento, não foi nada julgado no STF, apesar de ter sido declarado que era um ataque direto a uma ministra do STF. Ela mesma não se pronunciou. E nada aconteceu de mais grave com essas pessoas que fizeram esse ato de vandalismo em um prédio residencial, afetando não apenas a ministra, mas todos os moradores. Agora a gente se vê diante de um fato onde ela ainda não votou, mas qual será o voto dela, já que ela tem acompanhado todos os votos que o ministro Alexandre de Moraes tem dado para sentenciar essas pessoas. Mas eu quero falar que o Dino já votou, e logicamente está acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, porém um voto que, se a gente for parar para analisar, é extremamente frágil, porque ele nem sequer coloca ela como uma condenação de pichação, e sim de deterioração. Ou seja, ele tenta enquadrar ela no artigo 62 do Código Penal, que, para tentar dar um pouco mais de gravidade no caso, ele fala que o batom deteriorou a estátua do STF. Esse já é um fato que é muito questionável. Só que não basta isso. Além dela já estar presa há 2 anos por ter escrito na estátua, ele acusa ela de golpe de Estado, abolição violenta do Estado, que praticamente é a mesma coisa, organização criminosa armada, ou seja, o batom dela era uma arma, porque não encontraram nada com ela no seu batom. E para deixar o crime dela mais grave, ele alega na sentença de que ela estava sorrindo quando cometeu tamanha barbárie, escrever com batom na estátua do STF. Mas vamos além disso. Ele também acusa ela de ter realizado obstrução à justiça. E qual é o motivo que ele alegou para isso? Não encontrou absolutamente nada no celular dela. Nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhum registro das atitudes que ela possa ter vindo cometer no dia do incidente. Ou seja, se ela apagou, na visão dele, porque isso não tem como comprovar que a pessoa apagou o registro do celular, mas pelo fato de não encontrar nenhum vídeo, nenhuma foto, nem nada do dia, ele alega que ela obstruiu a justiça tentando impedir que fosse investigada. Sendo que, na nossa legislação, até então ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então são esses os tipos de abuso que está levando essas condenações absurdas contra essas pessoas. Essa é com certeza uma das mais absurdas que nós temos notícia na história do nosso país. Bom, diante desses abusos, ele vem mantendo ela presa há mais de 2 anos, com a argumentação de que ela é um risco para a sociedade, quando os 2 filhos dela, ainda crianças, clamam pela presença da mãe, e ocorre aquilo que a gente vem falando. Tem muitos filhos hoje órfãos de pais e mães vivos, porque nós temos essa tamanha injustiça acontecendo no Brasil. E para finalizar o vídeo, então, volto a falar sobre o caso lá de 2018, quando houve esse ato de vandalismo no prédio que a ministra Carmen Lúcia tinha um apartamento. Ou seja, naquele momento ela estava presidindo o STF, o MST acusava ela de ser golpista, e todo o STF também golpista, porque naquele momento havia acabado de ter uma votação que era um habeas corpus para soltar ou não o Lula, e o STF naquele momento manteve o Lula preso. E o MST achou então que ele deveria fazer essa manifestação no prédio que ela residia, com vários moradores, um prédio residencial, fazer tudo isso, e nada aconteceu. Apenas assinaram um termo de infração de pichação. E aí, qual que é a justiça que reina hoje no país? Está certo isso? Aí você pega um idiota como o Rachadones, que declaradamente é um bandido, um ladrão, fazendo um vídeo dizendo que 14 anos é pouco para essa mãe desses 2 filhos. Ou seja, isso é a cara da esquerda, a monstruosidade que não tem limites. E a gente tem como demonstrar toda a nossa indignação na convocação que já existe agora para o próximo dia 6, na Paulista, onde a gente tem a chance de novamente colocar ali 1 milhão de pessoas, forrar aquilo ali de verde e amarelo, que nós não podemos realmente nos acovardar. O que esse pessoal está fazendo, sentenciando essas pessoas com tamanha brutalidade, é para dizer, olha, vocês não ousem mais se levantar contra nós, porque se vocês fizerem qualquer coisa, nós vamos prendê-los e jogar a chave fora. Só que nós somos muitos e eles são só poucos. Vamos para cima no próximo dia 6 de abril.